O benefício que ela foi recebida. E Paulo vai dizer aqui, né, essa carta, que nós devemos ser gratos em tudo. Os versículos que nós vemos. Nós temos que ser gratos em tudo. Ter gratidão em tudo. E ser grato, né, a gente pode perceber no nosso dia a dia que o ser humano, ele, infelizmente, às vezes, ele usa de gratidão. Você pode observar que você pode ajudar uma pessoa 10, 15 vezes. No dia que você não puder ajudar mais, você já não é uma pessoa boa. Você já, tudo aquilo que você fez, você já fez. Infelizmente, o ser humano é assim. Mas Jesus, Deus, Ele agrada das pessoas que são gratas. Jesus, ele reconhece, Ele agrada das pessoas que são gratas. Pessoas gratas, agrada a Deus, agrada a Jesus. Vamos trabalhar com o texto, né? Os irmãos já conhecem. Vamos lá ver a Bíblia em Lucas 17, do Evangelho de Jesus. Paulo escreveu Lucas, capítulo 17. Este texto que nós vamos trabalhar essa noite fala muito sobre gratidão. Gratas. Pessoas gratas são pessoas que agradam a Deus. Pode ter certeza. Se você é grato, se você tem essa gratidão na sua vida, você pode ter certeza que você está agradando muito a Deus. Primeiro Evangelho, o Evangelho de Jesus, como escreveu Lucas, capítulo 17, a partir do verso número 11. Eu vou ler aqui bem devagarzinho, para todo mundo entendermos essa passagem. Eu acredito que os irmãos já conhecem, né? O Evangelho de Jesus, como escreveu Lucas, capítulo 17, a partir do verso número 11. Vamos ver até os anos. Evangelho de Jesus, qual escreveu Lucas, capítulo 17, a partir do verso de número 19. Bem? A cura de 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. E ao entrar no monteiro, saíram ao encontro 10 leprosos. 10 leprosos. E ficaram de longe, e ali gritaram, dizendo: Jesus, Mestre, compadeça-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não era 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta, vai, a tua fé te salvou. Graças a Deus. Igreja, começa essa história com 10 homens leprosos. No tempo de Jesus, a lepra não era simplesmente uma doença, não era simplesmente
enfermidade que pudesse ser curada com, né, os vigores e os recursos. A lepra era vista como uma doença espiritual. A lepra era vista como uma maldição. Se a gente for fazer uma análise friamente, a gente vai ver Deus punindo pessoas com a lepra. Deus puniu o rei Uzias com a lepra. Deus puniu Miriam com a lepra. Então o povo de Israel, eles sabiam que a lepra era uma doença espiritual, era um juízo de Deus. E o leproso naquele tempo, ele era altamente discriminado. O leproso, quem fazia o diagnóstico, se ele estava com lepra ou não era o médico, era o sacerdote. Quando a pessoa estava com suspeita de uma lepra, ele não procurava um hospital, ele não procurava um médico, ele ia direto na igreja, ele procurava um templo, procurava um sacerdote. Os sacerdotes faziam diagnóstico. Era um sacerdote que fazia uma autoanálise, checklist para a pessoa decretar, saber se aquela pessoa estava com lepra ou não. Dava uma mancha branca no braço, no leproso, o sacerdote ele pegava um fogo, uma brasa, e chegava naquela mancha branca. Se aquela pessoa não se sentisse dor, ele estava com lepra. Mas se ele sentisse dor, aquela lepra não era uma lepra, poderia ser uma gose ou uma alergia na sua pele. Mas quando a pessoa colocava fogo naquela mancha branca, se ela não sentisse dor, a lepra estava naquele corpo. Porque a lepra ela tira a sensibilidade da pessoa. A pessoa com lepra, nos tempos, né? Se a pessoa estivesse com lepra, ela não sente. A lepra vai mutilando o corpo daquela pessoa. Você entender a pessoa, né? Pé de dedo, queixo, ouvido, sem sentir dor. A lepra vai mutilando aquela pessoa, vai ferindo automaticamente o seu corpo físico. E quando a pessoa era diagnosticada com lepra, ela tinha que viver fora da sua casa, do seu convívio. Ah, está leproso? Automaticamente o sacerdote ele tirava aquela pessoa da sua casa, do seu lar. Ele era condenado a viver num leprosado. Naqueles tempos de Jesus, tinham muitos leprosados, cidades refúgios, onde só viviam leprosos, homens que estavam condenados à morte, porque a lepra não tinha. A pessoa que deixara a lepra já estava assinado com o atestado de óbito. Não tinha, ele sabia que ele ia morrer. E tirado da sua casa, do seu lar, do seu convívio familiar, vamos entender que essas pessoas também tinham psicologicamente as pessoas eram altamente, né, enfermos, altamente tinham aquela frustração de vida na família, eu tinha um trabalho, não posso trabalhar aquilo que tenho, tenho que viver fora. Então essas pessoas eram homens ou mulheres altamente discriminados e altamente tirados da sociedade. Quando um leproso saía na rua, cerrado de acontecer, e tinha que colocar um sino, balançando um sino e falando assim: eu sou imundo. Já viu o mundo? Eu sou imundo. Lá vem o mundo, tocando um sino para as pessoas verem, para as pessoas saírem da sua rota de caminho. Então essas pessoas eram altamente pessoas discriminadas pela sociedade. O leproso, ele além
na rua, ele poderia ser apedrejado até a morte. Era assim que viviam esses 10 homens, no qual a gente lê o texto. 10 leprosos, 10 homens condenados à morte. Se vocês prestarem bastante atenção no texto que nós lemos juntos, um desses homens era o samaritano. O samaritano ele não dava certo com o judeu. São guerras, brigas, bem lá de trás. O samaritano não se dava com um judeu. E aqui podemos ver que a miséria, essa doença terrível, uniu esses dois homens. Judeu, 9 judeus e um samaritano. O texto vai dizer que esses homens de longe gritaram por Jesus. Nós vemos aqui que esses homens chamaram Jesus de mestre. No versículo 13, os 10 leprosos de longe: ó mestre, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós, compadeça de nós. Essa palavra mestre, no original, ela significa comandante supremo. Comandante supremo. Os leprosos chamaram Jesus pelo comandante supremo, reconhecendo o poder de Jesus Cristo. Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia é tão interessante, ela é tão maravilhosa, porque ela nos dá a referência de pessoas que, se a gente for olhar assim, olhar bem crítico, ela nos dá a referência de pessoas que não tem nada para nos oferecer. O que o leproso, o que um cego, o que uma prostituta, nos dias de hoje, o que esse povo tem para nos oferecer de referência? Jesus tem esse povo para nos mostrar que a fé deles tem muita coisa para nos ensinar. Se você analisar bem, o servo Bartimeu, um andarilho, um homem que vivia cego, um maltrapilho, a Bíblia coloca ele como referência para nós, para mostrar a sua fé. Eu vejo esses 10 leprosos dando uma referência de quê? De fé. Nos dá referência de respeito, porque ali tinha uma lei, tinha uma regra. Eles não podiam se aproximar de ninguém, os 10 leprosos de longe. Ó Jesus, compadeça-se de nós. Eles não chegaram perto de Jesus porque não podiam, ali tinha uma regra, eles foram obedientes. A pessoa, quando quer fazer medicina, vai ler livros de bons autores, referência da medicina, advogados, direitos. A Bíblia me dá referência de leprosos, benditos, prostitutas, para mostrar que é a fé que faz toda a diferença. Eles não podiam sair, eles foram obedientes, os 10 leprosos de longe, não que se aproximou de Jesus. Ô mestre supremo, ô comandante supremo, tem misericórdia de nós, compadeça-se de nós. Jesus nunca vai perder a oportunidade de nos abençoar. Não precisa ficar triste, todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade, mas Jesus está sempre posto para nos abençoar. Eu não peço, o mais interessante é abençoar a sua vida do que você buscar a sua bênção é Jesus. O mais interessante é ele te abençoar, porque Jesus quer ver o povo dele feliz. Jesus não deu a oportunidade de abençoar os 10 leprosos. 10 homens
imundos, um samaritano junto com os judeus. O era inimigo, mas a tristeza, o fundo do poço uniu aqueles 10 leprosos. Estavam caminhando juntos. Jesus, ao vê-los, eles gritaram: "Oh, Jesus, tem misericórdia de nós, compadeça de nós." O texto que a gente leu. Jesus dá para eles uma ordem. E ao vê-los, Jesus disse-lhes: "Ide, mostrai-vos aos sacerdotes." Ide e mostrai aos sacerdotes. Eu falei no começo que a lepra que entrou em Chicago era o sacerdote. Aqui, o texto mostra. O mais interessante é que esses homens, eles acataram o que Jesus lhes ordenou, Porque quando Jesus fala assim, quando eles clamam por Jesus, pela misericórdia de Jesus, pela cura, pela libertação da sua lepra, Jesus dá ordem: vai até o sacerdote. A Bíblia vai dizer que eles foram aos sacerdotes. Mas quando eles foram, eles ainda estavam com a lepra. Estavam leprosos ainda. No caminho até chegar ao sacerdote, eles foram limpos, curados. Alguém podia, um dos 10, podia dizer assim: "Não, mas não faz sentido. Ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, ele está mandando nós procurar um homem. Ele mesmo pode lançar de lá uma palavra. Ele mesmo pode decretar a nossa cura. Por que ele está mandando nós irmos até o santuário, a igreja, ou procurar o sacerdote?" Repito novamente: esses homens foram altamente aceitaram o comando de Jesus. Vejo muita obediência nesses 10 leprosos. Vejo que eles tiveram fé de ouvir a voz de Jesus, o comando de Jesus. Tiveram visão. O texto vai dizer que num caminho os 10 homens foram limpos. Nós vemos juntos. Estivemos juntos. No caminho que Jesus manda eles procurarem o sacerdote, eles foram limpos. Num caminho. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas eram 10 leprosos. Eram 10 homens com a mesma história. Eram os homens já decretaram a mesma sentença dos 10, a morte, a lepra, a morte. Mas o texto vai dizer que voltou. Eram 10 leprosos que foram curados, que foram limpos, que foram libertos da enfermidade. Mas o texto vai dizer que um apenas voltou para agradecer Jesus. E ele fez por isso. Olha o versículo 15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: peraí, não era 10 que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse a dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Dez foram curados, 10 foram limpos, mas só um voltou para Deus.
só uma atitude de gratidão. Infelizmente, a gente está vendo isso, né, dentro da igreja. Nós temos motivos de sobra a todo momento de agradecer a Deus. Tem pessoas que aceitam Jesus, que têm uma vida terrivelmente, vem para Jesus, Jesus transforma, recupera casamento, vida espiritual, vida financeira, profissional. A ver o momento todo de estar aos pés de Jesus em forma de gratidão, vira as costas para Jesus. Se Jesus perguntou, cadê os 9? Cadê os 10? Por que voltou só um? Cadê os 9? Se Jesus perguntou, porque Jesus se sentiu na obrigação de ter ouvido a gratidão de Deus. Mas só apenas um voltou para agradecer. Existe maior sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para salvar a humanidade da condenação do inferno. Nós temos motivos de sobra de ser gratos a Deus. Nós temos motivos de sobra de agradecer, de entender o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não existe mais esse motivo de ser grato a Deus. E quando a pessoa está num vale, numa luta, numa peleja, quando ele está praticamente no estreito, faz tantas promessas para Deus. Ah, Senhor, se o Senhor me fazer isso para mim, eu vou ser diferente, eu quero ser diferente, eu quero fazer diferente, eu quero me dê a oportunidade, Senhor, de fazer diferente. Isso vai passar na minha vida, você vai me ajudar, Senhor, mas quando o Senhor tirar dessa luta, dessa peleja, desse vale, eu vou fazer diferente. Promete tanta coisa para Deus, você dirá ao Senhor, meu Deus, eu vou fazer diferente para o Senhor. Quando recebe a vitória, recebe a bênção, dá uma amnésia espiritual, não de mais nada. Esqueceu de tudo aquilo que prometeu para Deus, esquece de cumprir, mostra um ato de ingratidão. Foram 10 leprosos que foram limpos, apenas um voltou, 1%. Voltou dando glória a Deus e se colocou aos pés de Jesus, louvando a Deus, agradecendo a Deus. Jesus falou assim: vão lá para o sacerdote, para ele ver, talvez, a sua restauração, para ele decretar, para ele colocar vocês um convívio de novo da sociedade. Eles não estavam ainda leprosos, estavam leprosos, mas na caminhada, um voltou, estava limpo. Nós temos lá, para quê? Nós estamos curados já. Vamos assim mesmo. Não voltou para agradecer Jesus. De gratidão. Se Jesus perguntou, mas não era 10? Por que voltou só um? Porque Jesus se importou. Jesus quer que nós sejamos gratos. É a palavra de Deus. Jesus quer um povo, uma igreja que seja grata, que tenha gratidão não só com ele, mas no nosso meio social. Quando você é grato, você está anulando muita coisa de ruim na sua vida. Quando você tem gratidão do seu próximo, no seu meio familiar, você está dando a oportunidade de receber muitas bênçãos da parte de Deus. Você está dando a oportunidade de Deus te abençoar mais. Deus tem um povo grato. A gente vê tantas pessoas, a gente tem a oportunidade de estar na liderança com líderes, a gente vê o crescimento de muitas pessoas, que era antes, que Deus está fazendo, e por qualquer coisinha, vira as costas. Qualquer coisinha, não quebra uma palavra que escuta de um irmão. Qualquer coisinha tira um pouquinho do culto, da presença de Deus. Aí você tem que ir lá, não sei o que tem, e a pessoa tem motivo de sobra de ser grato a Deus. O que Deus fez naquela vida daquela pessoa? Eu tenho motivo de sobra de ter gratidão a Deus, servir a Ele. Não. Qualquer coisinha, não. Não, pastor, porque a menina olhou para mim de rabo, eu não gostei, não vou lá mais. Deus!
E o sacrifício, não estamos fazendo sacrifício, minha filha. O que Jesus está fazendo na sua vida? Ingratidão. Jesus perguntou: cadê os 10, cadê os 9? Porque Jesus se importa. Jesus quer pessoas gratas. Pessoas gratas. Se você analisar bem o versículo de número 19, diz que Jesus: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Para quem Jesus falou isso? Para mim. Jesus falou isso para que foi agradecido. Que gratidão. Vai, a tua fé te salvou. Além de ser curado daquela enfermidade do corpo físico, ele alcançou algo muito mais importante na sua vida, que foi a sua salvação. Pessoas gratas alcançam a salvação da parte de Deus. O historiador vai dizer que ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse assim: os nove leprosos que foram 10 que foram curados. Mas os 9 tiveram a preocupação de ir ao sacerdote, mostrar que estava limpo. Mas o que foi acontecer, ele no caminho ele se tornou um sacerdote. Sabe por quê? Porque ele levantou um altar nos pés de Jesus. Vocês entenderam? 9 homens limpos tiveram a preocupação de ir ao sacerdote mostrar que estava limpo. Mas um samaritano, que foi limpo, quando ele vai até Jesus para agradecer Jesus, naquele caminho ele se transformou num sacerdote, porque ele levantou um altar nos pés de Jesus. Foi salvo. Teve a sua cura no seu corpo físico. Vai, porque a tua fé te salva. Sabe o que uma coisa que me chama muita atenção, que nós podemos nos perguntar para a gente mesmo: como é que eu mostro a minha gratidão a Deus? Qual é a forma explícita para me mostrar para Deus que eu sou grato a Ele? Com palavras? Com gestos? Não. Se você pegar lá em 1 Samuel, capítulo 1, Ana, o maior exemplo de gratidão, um dos maiores exemplos de gratidão na Bíblia, foi Ana. A história vai dizer que Ana orou aproximadamente 25 anos para ser mãe de Samuel. Ana, a Bíblia não vai dizer, mas os historiadores vão dizer que Ana orou 25 anos para ser mãe, é estéril. Qual foi, quando Ana recebeu a sua bênção, quando ela ficou grávida de Samuel, todos nós conhecemos a história, que Samuel foi sacerdote, foi um profeta, foi um juiz, um homem escolhido para governar, para liderar a nação de Israel. O que ela fez quando ela recebeu o seu milagre, quando ela gerou Samuel, quando ela deu a luz a Samuel? O que ela fez? Qual foi o seu maior ato de gratidão? Ela devolveu. O maior ato de você mostrar a sua gratidão a Deus é quando você receber algo dele, você devolver para ele. Aqui tem mães. E mães que amam seus filhos.
pelo filho. Tinha um sonho de ser mãe. 25 anos orando pela uma causa, sendo humilhada por Penina, sendo humilhada, massacrada. Quando ela recebe o grande milagre, o que ela tinha que fazer aos nossos olhos? Cuidar daquela criança, como uma galinha protege seus pintinhos. Ser carinhosa, ser tudo, fazer de tudo muito melhor, porque ela foi mãe. Não, ela fez o contrário, ela não pegou o filho, vou devolver para. Não, é meu, é seu. Não, Senhor. Sabe esse milagre? Estou cogitando. Sabe, Senhor, essa bênção que o Senhor está me proporcionando? Eu vou ser grato ao Senhor, vou te devolver ao Senhor de novo. O que nós aprendemos com Ana? Tudo aquilo que Deus nos dá, o nosso maior ato de gratidão é devolver para Jesus. Tem pessoas que têm um sonho de ter um carro. Vem daqui, você vai ficar com oração. Eu conheço pessoas que tem um sonho de ter carro. E Deus deu. Aí quando Deus dá o carro, aquele grande milagre, aquela grande bênção, já não quer servir mais a Deus. Vamos vigiar, não precisava ter muito corrida. Irmão, ele pode até me chamar para pregar, mas se ele me chamar para pregar, tem que me levar, porque a estrada tem muita poeira. O momento que Deus está dando para ele devolver para Jesus novamente. Se Deus te deu, meu filho, devolva a Jesus. Não carro não precisa de irmão da igreja. Tem gente que tem carro, tem gente que tem carro, que muda no carro aqui no Curitiba, graças a Deus não tem isso aqui. Mas aí tem carro justo, anda na porta, você vai sair correndo, entra no carro para não dar calor a ninguém. Até pouco tempo estava na igreja orando, fazendo campanha de oração para receber um carro. A hora de receber para Deus, não se me deu. Olha que devolvemos. Tem pessoas que pedem Deus tempo. O Senhor me dá tempo, Senhor. Eu tenho vontade de fazer a sua obra, eu tenho vontade de ler a Bíblia, eu tenho vontade de fazer visita, Senhor, eu tenho vontade de fazer estudo bíblico. Deus dá o tempo. Tem que você pegar aquele tempo e tirar 2, 3 horas de oração, de louvor. Mostra a gratidão a Deus. Ana pegou o seu grande milagre, a sua grande bênção. É seu, Senhor. Eu estou compartilhando com o Senhor. Isso que o Senhor me deu, eu estou compartilhando. É seu de novo. O maior ato de gratidão que nós mostramos para Deus não é em palavras, é em atitudes. Uma coisa que a pessoa recebe uma bênção de ter uma renda financeira na sua vida. Recebe, Deus quer 10% disso. Não. É contra o dízimo, contra a oferta. Você está retribuindo. Deus te deu, a irmã foi muito feliz aqui, a irmã pegou o dízimo aqui aquele dia. Se eu não for decidir aquele dia, eu seria, porque eu tenho vergonha. Aquele dia a irmã foi muito feliz, e foi tão de Deus que a irmã pegou isso do dízimo, que tem uma pessoa, a Cassia, que me procurou outro dia, falou comigo assim: pastor, olha aqui para você ver o áudio que minha mãe mandou para mim. E era a Cássia. E era 5h40. A mãe falou assim: meu filho, crente tem que ser dizimista fiel. Não sei o que tem, que o culto da irmã fala sobre isso. E passou. Com certeza, minha mãe mandou aula para 5h40 da tarde. Chega de ser no culto da irmã fala sobre isso. Deus confirmou essa palavra, pastor. O que é? Deus nos deu. Devolvemos saúde, tudo que Deus nos dá, nós temos que retribuir, fazendo essa parte. Isso é nosso ato de gratidão a Deus. Ana pegou o seu grande milagre, o que Deus deu, eu quero sempre o Senhor, e devolveu para Jesus, para Deus. Isso é a nossa maior atitude de gratidão a Deus. É devolver para Ele o que Ele, e Ele nos dá tudo. Ele nos dá o tempo, Ele nos dá as nossas finanças, Ele nos dá a saúde, Ele nos dá o lar, a nossa casa,
Tudo é Deus que nos dá. O que Deus te dá, tira um pouco e oferece para Ele. Senhor, minha gratidão é essa. O meu ato de gratidão, para mostrar a minha gratidão, a minha alegria. Estou te devolvendo. Eu estou compartilhando com você novamente. Automaticamente você está aqui abençoando alguém. Você está abençoando alguém, você está abençoando alguém, você está sendo útil na vida de alguém. Quando a gente tem essa visão de ser grato a Deus, devolvendo para Deus o tempo, um pouco das nossas finanças, o nosso carro, tudo, você está fazendo uma boa obra, você está fazendo, dando um ato de gratidão a Deus, você está devolvendo para Deus. Essa é a palavra que Deus falou para nós hoje. Ser gratos. Deus quer uma igreja que seja grata. Jesus curou 10, apenas um voltou para 10. 10, 1%. Um voltou para agradecer, mas foi 10. 10. Ana nos mostra que o maior gesto de gratidão é devolver para Deus de novo, de alguma forma. Toma aqui, Senhor. O Senhor me deu, eu estou tão feliz, Senhor, que eu estou te devolvendo de novo, Senhor. Estou compartilhando com alguém, estou abençoando alguém, estou abençoando a sua igreja, estou abençoando a sua obra, estou abençoando alguém com a minha gratidão. Essa é a palavra que tem para nós essa noite. Deus possa abençoar todo o nome de Jesus. Eu creio e acredito que aqui tem pessoas gratas, pessoas que têm gratidão ao seu redor, à sua volta, né? Que Deus agrada de quem é grato. Amém?